Informamos a todos que este evento está sendo promovido em parceria com a Associação Brasiliense de Aposentados do Banco Central, a BACE, e com o apoio da AAFBC, ASBAC, Centros, FENASBAC, Sinal DF e Sinal Nacional. Informamos também que o evento está sendo transmitido pela TV BC para as estações de trabalho e para os auditórios das regionais. Mas antes de passarmos à palestra, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para um breve informe sobre a Associação dos Amigos do Museu de Valores. A Associação de Amigos do Museu de Valores, mais conhecida como AAMV, é uma associação sem fins lucrativos que tem como finalidade exclusiva o apoio, a manutenção e o incentivo às atividades do Museu de Valores do Banco Central. Além de promover o trabalho voluntário e de incentivar estudos e pesquisa, a AAMV capta recursos junto ao público para financiar as atividades do museu. Essa captação de recursos se dá principalmente por duas fontes. Uma delas é a venda de produtos como moedas comemorativas, cédulas, canecas e camisetas e outros souvenirs na lojinha localizada dentro do museu. E a outra fonte de recursos se dá por meio dos sócios da associação, que contribuem com o pagamento de uma anuidade. Com esses recursos, a associação proporciona ao museu a contratação de serviços importantes, como o restauro de peças do acervo, a compra de materiais de manutenção, a realização e a divulgação de exposições, entre outros. Assim, quando compra algum produto da lojinha ou se torna sócio da AMV, você ajuda o Museu de Valores a cumprir a sua missão, que é de preservar e de divulgar a história dos meios de pagamento no Brasil. Visite a lojinha e solicite sua ficha de inscrição. Colabore com a AMV. Bom, nosso palestrante dessa manhã, o Dr. Marcos Cabreira, é médico geriatra, professor associado do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado em Medicina Interna e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. É palestrante e consultor nos temas de qualidade de vida, saúde, aposentadoria e envelhecimento. Convidamos, então, o Dr. Marcos Cabreira para proferir a sua palestra. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Atender a esse convite, da gente estar refletindo sobre uma vida boa, né? Não só na fase da vida de adulto, mas também na fase da aposentadoria, né? E é importante, né? Você vê que por que o médico é que fala sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre vida boa depois de uma fase da vida. Porque talvez seja este o ponto mais vulnerável o que vai determinar a nossa vida com qualidade. Tá certo? Então, eu sou médico geriatra, sou pesquisador, sou professor e me sinto motivado a passar para as pessoas que vivem esse processo de vida as conclusões que a gente tem, porque há mais de 200 anos a medicina se depara sobre essa história, como se faz para ter uma vida boa, tá certo? Então, eu acho que esta é a oportunidade para a gente sentar um pouquinho, a gente, nessas próximas 2 horas aí, a gente vai estar pensando, refletindo como vamos fazer para ter uma vida boa, tá certo? Então, eu queria agradecer muito a esse convite, né? Queria dizer que, assim, que eu acho que quem está na gestão da Associação dos Aposentados tem uma sensibilidade muito grande quando fala o seguinte, olha, nós temos que fazer festa. Nós vamos ver daqui a pouquinho que festa faz bem para a saúde, tá certo? Mas nós temos que também fazer reflexões, tá certo? Isso é importante. Também essa parada para refletir vai fazer da gente uma pessoa melhor. Então, muito bom. Eu acho que vocês que estão gerindo essas pessoas, eu acho que vocês tinham que estar motivando mesmo, né? E aí, isso que eu queria fazer, eu vou estar dividindo com vocês isso. Bom, primeiro,
Viver com uma vida boa é um baita de um desafio. Todo mundo aqui já está há 40 anos pensando nisso, há 50 anos pensando nisso, há 60 anos pensando nisso. Tem gente que deve estar há 70, há 80. Quer dizer, a gente passa a vida toda da gente querendo isso, ó, querendo viver melhor. A gente tenta ganhar um dinheiro a mais, a gente tenta passar num concurso, a gente tenta fazer da família uma família mais legal, a gente tenta fazer com que os nossos filhos se dê alguma coisa boa na vida. Quer dizer, é um baita de um esforço para a gente viver bem. E, como tudo na vida, nós temos que fazer escolhas. Certo? Nós temos que fazer escolhas. O meu filho, todo dia, ele está lá diante de um problema enorme, né? Faz a tarefa, joga videogame ou joga futebol, né? Então, evidentemente que para cada escolha que ele vai fazer, ele vai ter que ter uma renúncia, ele vai ter que ter uma dificuldade. Então, isso é uma coisa importante. Então, essa escolha, você veja que tem um indivíduo para fazer. Aí entra a velha desculpa, né? Aí entra a velha desculpa. O envelhecimento, doutor, não tem jeito da gente viver depois de 40, 50 anos, porque a gente piora muito. A gente não quer envelhecer, e é verdade, é verdade. Os sentimentos que a gente tem diante do envelhecimento são sentimentos ruins. 77% das pessoas têm medo de ter problema de saúde. Com razão, com muita razão. Olha só, as pessoas têm medo de ter limitação física. Também com razão. Né? Então, por que a gente tem esse medo? Porque a gente vê aí, no nosso dia a dia. Nós vemos isso na nossa família. De todo mundo aqui, gente, que chegar aos 80 anos, vocês imaginam que nós vamos chegar com 30%, ó, daqui para lá? Esquecido. É para isso que eu me organizei, para viver a minha vida toda. Eu que projetei toda a minha poupança, a minha aposentadoria, os meus bens. Eu pensei tudo certinho, doutor. Esqueci de pensar no joelho, por exemplo. E nós estamos aqui diante de 70, 80 pessoas. Nós vamos ter aí 140 joelhos. E eu fico pensando, quantos desses joelhos que estão aqui estão prestando para alguma coisa? Não é verdade? Então, esse sentimento que a gente tem diante do envelhecimento, ele se justifica pelas coisas que a gente vê. Agora, esse envelhecimento a gente só conhece por fora, não é verdade? A gente vê que o cabelo ficou branco, a gente vê que o dente ficou amarelo, a gente vê que tem ruga. A gente não conhece bem o envelhecimento do jeito que ele deveria ser conhecido. Não é? A gente não conhece, isso é uma pena. Né? E aí o que eu quero fazer com vocês hoje é discutir algumas coisas para isso. Antes que vocês, para desconstruir aquela ideia de que não é possível viver bem. Não, temos pepino? Temos. Temos aqui, ó, a grana, vocês sabem muito bem, hoje 70% dos aposentados têm algum tipo de dívida com os gestores da Previdência. Sabiam disso? 70%. Por que acontece isso? Muitas vezes é para apagar incêndio. Não é verdade? Quantos de nós não pega esse recurso que vem mensalmente e a gente ajuda um filho, ajuda uma nora? Até a nora a gente tem que ajudar. Não é verdade? Ajuda um neto. Então, você veja que a questão financeira não está bem resolvida. A questão da doença não está bem resolvida. Nós vamos discutir daqui a pouco. A solidão, dos grandes medos que as pessoas têm no envelhecimento é a solidão. E eu digo para você o seguinte, de quem que a pessoa sente falta? De quem que ela sente falta? Ela sente falta de um monte de gente? Ela sente falta dos filhos? Eu acho que ela até sente. Mas sabe de quem que o idoso sente mais falta? Dele mesmo, exatamente. É a Dona Maria que era a Dona Maria, gente. A Dona Maria era a Dona Maria, ela tinha suas dificuldades, ela tinha suas preocupações, ela queria isso, queria aquilo, ela chorava, ela se apaixonava, ela se frustrava. E de repente a Dona Maria começa a cuidar, torcer para os outros. Deixa de ser um ator principal,
na novela dela, passa a ser um coadjuvante. Então a Dona Maria vai ficar feliz se o neto ficar feliz. A Dona Maria vai ficar frustrada se a filha brigar com o genro. A Dona Maria vai ficar muito esperançosa se ela perceber que os netos estão indo bem. Cadê a Dona Maria? Cadê a Dona Maria? É dessa Dona Maria que ela tem a saudade. Então, você veja que a gente tem uma solidão muito da gente mesmo. Né? Quantas pessoas reclamam que assim é cunhaco, ninguém me vem visitar, ninguém me convida para festa, ninguém me... Mas você é uma pessoa interessante? Você se tornou uma pessoa interessante ou você não deixou de ser uma pessoa interessante? Então é essa que é a discussão que nós temos que fazer. As disfunções, quer dizer, é lógico. Meu amigo, nós vamos ter que aprender a perder. O envelhecimento, ele traz perdas sim. Sim. Mas de que ordem? Físicas. Deus projetou o envelhecimento de um jeito fantástico, porque a gente vai envelhecendo, começa a envelhecer, sabe quando, gente? Com 17, 18, 20 anos. Com 30 anos está todo envelhecido. Tudo que eu tenho no corpo aos 30 anos está envelhecido. Aí é tudo mais do mesmo até a gente entrar no cemitério. Tá certo? Agora, como é que ele é interessante? Como é que Deus projetou esse envelhecimento? Ele piora a carcaça. Alguém tem dúvida que o joelho fica pior? Que fica um pneu aqui que não sai mais? Que fica outro pneu aqui aos 70 que não sai mais? Que tem ruga? Que o cabelo fica branco? Fica caindo? Que o saco fica tudo enrugado? Que a gente usa um monte de remédio? Então, assim, não tenha dúvida que nós temos disfunções. Mas olha o que Deus faz. Ele está aqui esperando a gente, né? Ele fala, olha, tudo bem, o envelhecimento que eu quero de você é o seguinte, eu quero que você perca essas coisas físicas, a carcaça, tá certo? Mas eu quero que você melhore o seu miolo. E é isso que acontece. É isso que acontece. O envelhecimento vai deixando a gente com um miolo muito melhor, com a sensação, com a gratidão muito maior, com a paixão muito maior. Não é à toa que a gente tem a sensação de que a gente gosta mais dos nossos netos do que gostamos dos nossos filhos. Dessa falsa ideia, né, de que o amor agora é mais forte. É mesmo, porque amar aos 70 é muito mais forte do que amar aos 40. Se frustrar aos 70 é mais forte do que se frustrar aos 30. Só que a nossa capacidade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de, mesmo diante de problemas, a gente ter esperança também aumenta. Então, Deus nos projetou para a vida eterna dessa maneira, com miolo muito bom e com a carcaça não tão muito boa. Agora a gente reclama da bendita carcaça. Nós somos mimados. Nós somos mimados. Todo mundo sabe que vai aos 40 anos parar de ver de perto, e quando acontece isso, parece que o mundo caiu. Ai, agora eu tenho que ficar esticando a mão. Quer dizer, isso é absolutamente fazendo parte do envelhecimento. Os meus pacientes falam assim, doutor, o que eu quero você não vai conseguir me dar. O que você queria? Eu queria voltar 30 anos. Aí eu digo para você, eu volto 30 anos. Só que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você ganhou nesses 30 anos. Devolve para mim a sua experiência. Você ganhou nesses 30 anos. Você quer só o quê? Você quer voltar ao joelho bom, mas não quer devolver para mim a experiência, a sabedoria, a sensibilidade. Devolve os netos, por favor, devolva. Devolva o respeito que as pessoas adquiriram por você. Devolva também o dinheiro que você acumulou. Entendeu? Então você percebe que a gente olha para o envelhecimento olhando para as folhas que caíram. E a gente não vê as folhas que ainda estão. Então isso é uma coisa importante. E o preconceito é a mesma coisa. A gente tem essa teoria da conspiração. Todo mundo não gosta de velho. E você gosta de velho? Você acha que você é um velho que vai ser bacana? O que você acha da própria velhice que começou com 30 anos? Quer dizer, você se faz por merecer que alguém goste de você? Então você veja que é o grande problema do preconceito. E aí nós vamos discutir depois se tem algumas vantagens. Mas para isso, gente, nós estamos falando de projeto de vida. Projeto de vida precisa ter integridade. Para isso a gente dá o nome
de saúde. Integridade pode ser sinônimo de saúde. E nós precisamos ter 3 saúdes muito importantes. A saúde financeira, vocês são especialistas nisso. Vocês sabem muito bem disso. Vocês fizeram por merecer isso. E a saúde financeira, a gente acaba se organizando para isso. Mas nós temos também a saúde física e a saúde emocional. Senão nós vamos criar uma coisa meio esquisita, né? Todo mundo aqui deve conhecer alguém cheio do dinheiro, mas chato pra caramba. É gostoso? Não é. Todo mundo aqui deve conhecer alguém com dinheiro bacana, mas que não está enxergando bem, ou que não está transando bem. Isso é saúde física. Ninguém quer isso. Todo mundo aqui conhece alguém que tem saúde física, saúde emocional, mas não tem dinheiro para fazer nada. Nem para comprar remédio, nem para viajar. É legal? Não é legal. A grande questão, gente, é que nós somos os gestores dessas 3 integridades. E a gente faz a gestão com viés, né? A gente investe mais num, investe mais no outro. A gente não questiona os nossos filhos aqui. Será que eu não estou insistindo demais na questão, por exemplo, da alimentação e não estou deixando de lado a questão espiritual dos meus filhos? A gente não faz esse questionamento todo dia. Será que eu não quero que ele tire boas notas, mas eu estou deixando de estar junto com ele? Então, você veja que a gente erra. A gente erra. Agora, tem uma coisa. Esta daqui dá para terceirizar. Você entrou num emprego que tem uma previdência privada, uma assistência organizada, tem uma associação que cuida dos seus direitos. O que acontece? Você tem uma certa garantia de saúde financeira que alguém está pensando. E a saúde física e a saúde emocional? Será que dá para a gente terceirizar? Será que a gente vai conseguir fazer isso? Doutor, o que está faltando para a minha saúde física é médico. Tá bom, nós vamos jogar um caminhão de médicos aqui. Ou então cada um aqui vai conseguir um passaporte para ser atendido na Mayo Clinic lá em Cleveland. Vocês vão conseguir uma saúde melhor por causa disso? Doutor, mas com o preço dos remédios, quem que aguenta? Tá bom, vamos dar remédio à vontade. Vamos fazer o Bolsa Remédio para todo mundo. Temos garantia de saúde física? Não, não, não. Por quê? Porque a saúde física e emocional depende da sua gestão. E eu vou dizer para vocês por quê depois. E aí o equilíbrio é fundamental. Eu toda hora estou pegando no pé do meu filho para que ele faça mais tarefa e jogue menos futebol. Porque vai ser importante para ele, para a vida dele. Mesmo que pareça chato. E a gente é assim, né? Quantas vezes nós estamos olhando para o sofá, para o macarrão e para a televisão, e aquele tênis que a gente nem olha. Não, eu não vou. Hoje eu não vou caminhar. Por quê? Porque sabe por que eu não vou caminhar hoje? Está sol demais. Não, mas sabe por que eu não vou hoje? Porque choveu. Sabe por que eu não vou hoje? Vai vir visita. Sabe por que eu não vou hoje? Ninguém vem aqui, eu já estou até meio desanimado já. Não é verdade? Sabe por que eu não vou correr hoje? Porque eu estou achando o seguinte, hoje não está um bom dia, viu? Porque eu estou vendo que, olha, tem esse ventinho aqui, não vai ficar legal. Então você veja que nós tendemos a escolher o mais fácil. E o que a gente precisa é equilíbrio. Então vocês imaginam o meu filho que toda hora escolhe jogar bola e não fazer tarefa, se um dia ele fala para mim assim, pai, depois de 10 anos você falando todos os dias, 3 vezes por dia, eu resolvi só fazer tarefa na minha vida. O que vai acontecer? Eu vou ficar feliz? De jeito nenhum. Porque ele vai quebrar uma coisa importante, que é o equilíbrio. Então, gente, a gente precisa ter equilíbrio. E quando eu falo para vocês que a gestão é importante, é por causa disso. Do que depende a nossa saúde? Vamos usar aquela outra palavra, do que depende a nossa integridade? Ela depende da genética? Depende. Se você tiver família que vive bastante, se você tiver família com diabetes, com câncer de intestino, tem uma chance maior. Mas sabe quanto que a genética representa? 20%. Doutor, mas e aonde a gente vive? Faz diferença? Faz. Quem vive em Brasília, funcionário do Banco Central, tem um padrão diferente. Não só financeiro, mas até de condição. Então vai viver melhor do que quem mora, por exemplo, no Iraque,
Só faltava não viver melhor do que no Iraque, não é verdade? Né? Mas também vive pior do que da Suécia e na Noruega, não é verdade? Isso tudo é importante? É 20%. E as doenças que vão aparecer que a gente não tem culpa são importantes? São 10%. Olha o que faz diferença na vida da gente. É o estilo de vida, gente. É o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Por isso que não adianta a gente ter o melhor médico, o melhor remédio, o melhor plano de saúde, o melhor hospital. Porque a gente vai conseguir ter saúde emocional e saúde física se a gente gerir isso. Tá certo? Doutor, mas eu sou meio chato. Será que eu nasci chato e vou morrer chato? Não. Chatice dá para mudar. Doutor, eu sou pessimista. Será que dá para mudar? Dá para mudar. Gente, nós temos que pensar que Deus nos fez para que a gente tenha essa vida e uma vida com alegria. Não é viver um bobo alegre, sempre animado, mas a nossa necessidade, a nossa índole é para ter energia. Então, gente, eu vim dizer para vocês o seguinte, tá bom, se isso aqui é importante, eu vim apresentar para vocês, nesses próximos, sei lá quantos minutos, tudo que a ciência acha que você deve fazer para ter uma vida com bem-estar e com qualidade de vida e tendo saúde física e emocional. Tá bom? Então vamos passar para vocês um checklist. Mas antes eu quero dizer, existe no caminho uma armadilha. Tá certo? Que é a armadilha do prazer imediato. É aquela tendência que a gente tem de escolher as coisas mais fáceis e mais gostosas no primeiro momento. Lembre-se do meu filho. Tarefa ou jogo de bola? Tarefa ou videogame? O que for mais fácil. E é assim com a gente. Exercício ou sofá? Estudar ou dormir? Não é verdade? Tem um brigadeiro na sua frente ou uma alface? Então você veja que esta armadilha do prazer imediato é desejos de conquistas para já, em detrimento de desejos de conquistas para sempre. Olha que coisa interessante. A gente tem que buscar isto, gente. Até no dia a dia, né? Quando esses jovens saem para namorar, não está claro que os desejos de conquistas para já não geram tantas coisas boas? E os desejos de conquistas para sempre geram coisas boas? Não é verdade? Nós somos da época que existia a menina para agora e a menina para a vida toda. Não era assim? Não é para casar? E para casar não era mais fácil, não era verdade? E a mãe falava assim, olha, não beija no primeiro dia, porque aí ele vai ficar com mais vontade. Imagina, beijar no primeiro dia. Hoje, beijar é o de menos, não é verdade? Não. Então, mas vocês vejam que tem essa lógica. E se a gente não fizer isso, gente, a nossa saúde financeira vai para o quiabo, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Vocês conhecem isso? Quantos de nós conhecemos, por exemplo, tem aquele cunhado que gasta mais do que devia. E ele vê lá, ele não precisava trocar o carro, mas ele vê uma promoção em 5 anos, com taxa zero, ele já compra o carro. Então, desejos e para já. Não consegue esperar. Não consegue esperar para conseguir comprar com um valor menor. É lógico que isso vai gerar para ele um prejuízo na saúde física e mental. Tá bem? Então, gente, o que é que estava aqui, porque acabamos pegando o arquivo errado. Cadê a Camila? Está por aí. Tá bem. Então, o que eu quero passar para vocês é esse checklist. Tá certo? De coisas que a gente pode fazer, tá bem? De coisas que a gente pode, como a gente vai poder fazer. Para isso, além da gente já não pisar na armadilha imediata, nós vamos pensar fazer o seguinte, vamos melhorar a nossa meta, nossa estratégia. Para de pensar, por exemplo, o nosso objetivo é tirar essa gordura, isso aqui não me pertence, não é verdade? Não nasci assim, não era meu, eu quero tirar isso aqui. Faz parte da minha vida tirar isso aqui. Para isso, eu tenho que pensar, não para já, e pensar para um ano. Se eu penso assim,
nós vamos ver que é possível. Que é possível. Por exemplo, olha que interessante. Se eu paro o carro 2 quadras mais longe, todos os dias, por 5 vezes por semana, depois de 1 ano, eu vou perder 0,8 quilos. É pouco? Gente, mas eu só fiz isso de sacrifício. Não é interessante? Olha só a segunda coisa. Se eu subo 3 andares de escada, depois de 1 ano, eu vou perder 1 quilo. É pouco? Mas é só isso de sacrifício. 1 bala por dia. Se eu abro mão de 1 bala por dia, depois de 1 ano, eu vou perder mais 1 quilo. Essa é a lógica, gente, da aposentadoria. Todo mês alguém tira da gente 300 do nosso salário para pôr na aposentadoria privada. Poxa, mas eu vou abrir mão desse 300? Calma. Depois você vai ver a recompensa. Você veja a lógica para o meu filho. Se ele gastasse 20 minutos para fazer tarefa, ele conseguiria uma resposta melhor. Então isso acontece na nossa saúde, gente. Agora, vocês estão achando pouco? Todo mundo gosta de café aqui, não gosta? E café é bom? É bom. Tem que tomar 3, 4 cafés por dia. Agora, se eu resolvo tomar café sem açúcar, 4 por dia, depois de 1 ano, sabe quanto que eu vou perder? 5,5 quilos. Doutor, então eu vou emagrecer, né? Porque a dieta da escada, do andar a pé, do menos 1 bala e do café sem açúcar, vai me perder 8 quilos, é verdade. Só que não agora, daqui a 1 ano. É isso que nós temos que pensar. Isso, gente, porque eu não falei assim, quanto que a gente gasta para transar. Porque eu vou apresentar para vocês isso, e a gente vai ver o seguinte, já que a sua mulher insiste tanto que ela quer perder 2 quilos, não é? 1 vez por semana, no final de 1 ano, dá quase 2 quilos. Não é uma boa? Não é verdade? Então a gente pode acrescentar um 5º elemento a essa dieta. Mas vamos orientar. Por exemplo, esse prato tem 200 calorias. Esses 2 bons pedaços de queijo gordurosos também têm 200 calorias. A gente não sabe disso, né? Um indivíduo como você é o... Como é que você chama? O Helber, por exemplo, ele precisa de no máximo 2.000 calorias por dia. Tá certo? Então ele precisa calcular. Por exemplo, esse pedaço de pizza mordido tem 200 calorias. Imagina, você comendo pizza com seus amigos e tomando 3 chopinhos, é isso que você faz? Né? Tudo bem, mas 2 pedaços de pizza. Nós vamos comer aí 700 a 800 calorias nessa sentada. Então é evidente que o organismo vai ter uma oferta muito maior de comida e de energia que ele vai ter que colocar em algum lugar. E o organismo, ele quer nos defender. Quando você come a mais, sabe o que ele faz? Calma, eu sei que um dia vai faltar. Vou guardar isso. Ele guarda na forma do quê? De gordura. Aí quando você fica sem comer o dia inteiro, ele tira aquela gordura? Não. Ele ficou tão preocupado que ele tira do músculo. Então por isso que não vale a pena fazer jejuns prolongados. Nós temos que comer menos. Por exemplo, esse sanduíche tem 200 calorias, gente? Tem nada. Olha, esse pedaço mordido tem 200 calorias. Então é isso que é uma coisa importante. Um café da manhã podia ter esses 3 elementos, cada um deles com 200 calorias. Uma saciedade bacana. Mas a gente escolhe um pedaço de pão doce. Então vocês vejam que falta informação para a gente. E olha, doutor, não dá. Eu posso gastar 200 calorias. Calorias é terrível, né? Para ganhar é fácil, para perder é difícil. Sabe quanto que a gente tem que correr para perder 200 calorias? 20 minutos. Doutor, mas não tem nada bom, gostoso, que a gente perde calorias sem precisar correr? Tem. Vou apresentar para vocês. Beijar. 2 horas beijando, perde 200 calorias. Agora você imagina o gosto que dá isso na boca. Você ficar 2 horas beijando. Você fica até com raiva da pessoa, né? Começa a bater, não é possível. É muito chato. E a atividade sexual, 1 hora de atividade sexual. Quem daqui lembra de algum dia ter ficado 1 hora em atividade sexual?
Ninguém, porque não é o normal. Então vocês vejam que não sobrou outra alternativa senão caminhar, correr, nadar, tá certo? Não sobrou. Nós temos que equilibrar o balanço calórico desta maneira. E aí, gente, e por que é importante isso? Porque aqui são as nossas artérias. A gente come e entope as nossas artérias com gordura. É por isso que eu falei que tinha 30% dos caducos aqui. Eu não falei? Sabe o que é isso aqui? Entupiu. Entupiu. Mas não é só isso, não. Dessas 5 meninas que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uma delas, quando chegar aos 60 anos, vai chegar escapando xixi. Sabiam disso? Mesmo com essas carinhas aqui, que nem... Alguém imagina que elas vão escapar xixi? Isso tem a ver com o quê? Com entupimento. Isso tem a ver com fortalecimento muscular. Quando a gente analisa até outras coisas, por exemplo, a disfunção sexual, a gente fala do quê? De entupimento. Então, gente, vamos desentupir. Como que nós vamos fazer? Isso aqui é um rio, isso aqui é o coração e o cérebro. Isso aqui é uma coisa amarelinha que alguém vai colocando no nosso cano. O que será isso? Gordura. Da onde veio essa gordura? A teoria da conspiração. Quem pôs essa gordura? Você mesmo, Elber. É você mesmo que pôs essa gordura. E ela vai acumulando. Só que até aí, tudo bem. Aí, se não bastasse a gordura que eu como, eu vou começar a ter pressão alta e vou tratar mal a pressão alta. Eu estreito mais o rio. E 50% de todos nós aqui temos pressão alta e 25% de nós temos e não tratamos direito. Que burrice, né? Eu fiz tudo direitinho. Eu fiz tudo direitinho, doutor. Eu arranjei uma chácara com piscina. Nossa. Eu fiz os meus filhos tudo ficar homem criado. Todo mundo casou, teve filho. O meu sonho, doutor, o meu sonho é ter aquela piscina, aquela churrasqueira, eu ficar velhinha lá e aquela familiarada toda. Eu fiz tudo certinho. Esqueci de tratar dos meus canos. Aí o que acontece? Eu tenho um derrame aos 70 anos, não consigo andar, estou lá do lado da chácara da churrasqueira. Quem que está pilotando a churrasqueira que eu construí? O genro. E ele falava, meu amigo, se não fosse o seu esforço, ninguém estava nessa alegria toda aqui. Não é verdade? Então você veja que são os projetos que a gente faz e podia desentupir. Mas se não bastasse a gordura, a pressão, uma doença que 25% de todos nós temos aqui, que é uma doença que deixa doce essa placa de gordura, que é o diabetes. E aí, o que vai fazer? Ele vai entupindo. Olha o coitado desse coração, para funcionar, o sangue tem que entrar assim, ó, espremido. Aí eu começo a ter dificuldade para subir essa escada, e eu falo, mas que porcaria de idade, né? Você acha que é idade? É a maneira com que você geriu os seus canos. Sabiam disso? Agora você fala assim, doutor, então a vaca está no brejo? Não, a vaca até está no brejo, mas a natureza, ela é cruel, mas ela é generosa. Ela tem um jeito da gente melhorar isso aqui. Sabe qual que é? A atividade física. Quando eu faço atividade física, eu consigo jogar para frente isso. Mas eu preciso 30 minutos. 30 minutos seguidos. 3 vezes por semana. Por isso que a gente pede para você nadar, dançar, correr, andar de bicicleta, andar de qualquer coisa. Por 30 minutos, 3 vezes por semana. Ah, doutor, não dá para fazer uma coisa mais gostosa? Dá. 30 minutos, Albert? Se 1 hora já ninguém fazia, imagina 30 ainda. Eu não acho que faz. Então tem que correr, gente. E aí, eu tenho que sair dessa inércia. Eu tenho que ter uma ideia. E aí eu quero falar o seguinte, que o exercício físico pode ajudar tudo. Mas olha o que ele ajuda. A cabeça faz uma diferença enorme para a nossa cabeça. E lembrar de fazer alongamento, evidentemente. Porque aos 30 anos nós estamos com todas as nossas juntas completamente comprometidas. Se eu não fizer alongamento, eu vou começar a ter muita dor. Olha só, vamos sair do sofá. Quando eu fico 3 horas no sofá, sentado, vendo o computador, o músculo meu, ele gasta muito pouca caloria. Todo mundo aqui fica 3 horas, não fica?
Olha como é que fica o vaso, ó. Isso aqui é o vaso, é o caninho, ó. Estreitou. Depois de 3 horas ele estreita. Tá certo? Mas a gente fica 3 horas? Fica nada. A gente fica 2 semanas, 6 horas por dia. Sabe o que acontece com 2 semanas, 6 horas por dia? A gente no sofá? O coração sofre, o LDL, que é o colesterol ruim, aumenta e o músculo atrofia. Alguém conhece alguém aqui que já passou 2 semanas com uma média de 6 horas sentado por dia? Muita gente. E eu digo para mais, doutor, mais do que 2 semanas. Dá uma olhada, a gente passa 1 ano. 1 ano! Desde o ano passado eu estou nessa história. Porque eu fiz a catarata e agora estou assim, parado. Tá bom. Olha o que acontece com o osso. Ele diminui de tamanho por causa da osteoporose. Mas a gente passa, vamos falar a verdade, gente, a gente passa 1 ano sentado no sofá, a gente passa 10, 20 anos com esse estilo sedentário. E aí o que acontece? Aumenta os problemas de coração em 64%, o câncer em 30% e a gente vai para o cemitério. Então vocês vejam, eu não vim aqui falar, eu sei que vocês estão querendo perguntar para mim, doutor, não tem uma pílula, um remédio para a gente tomar, para a gente não envelhecer, para a gente viver bem? Não, não, não. O que tem é conduta, gente. E isso faz diferença. Vamos falar de coisa boa. Beber faz bem? Faz, e faz muito bem. Você acredita? Você acredita? Mas, de novo, a gente não pode perder aquela palavra-chave. Equilíbrio. E aí é uma coisa interessante. Ó, o quanto que a gente pode beber? Aí tem uma diferença muito grande entre homem e mulher. Deus, eu acho que corrigiu um problema, né? Porque ele falou, olha, as mulheres falam mais, mentem mais, fofocam mais, gastam mais. Então, por isso, elas têm que beber menos. E é verdade. E é verdade. As mulheres, o organismo feminino, o que ele vai usar de bebida diária, que vai funcionar como... A bebida diária, ela vai abrir aqueles canais. Sabe aquela artéria? Quanto que é isso? 2 latinhas para homem, 1 latinha para mulher. 3 taças, 1,5 taças para mulher. E se for uma destilado, 2 doses e 1 dose para homem, para mulher. Agora, doutor, então é por dia. Eu só tomo de sexta-feira. Eu posso tomar, então, 14 doses de uísque? O problema é o equilíbrio. O problema é o equilíbrio. E outra coisa, o problema, sabe qual é? Só o problema é. Primeiro tem o alcoolismo. 1 em cada 5 de nós não sabemos beber. Não sabemos beber. 1 em cada 5. Exatamente. 1 em cada 5. E o outro problema é a caloria, gente. Vamos prestar atenção, ó. Aqui só da cervejinha foram 400 calorias. Então você veja, você tem que tomar 2.000 calorias, só que você tem que comer pão, leite, você tem que comer uma banana, comer outra banana, você tem que arroz, feijão, você tem que comer uma carninha, vai comer uma outra fruta depois de sobremesa, à tarde você vai querer comer um pão de queijo, à noite você vai tomar uma sopa, você vai comer um pedaço de pizza. Você está entendendo? Onde que tem 2.000 calorias aqui? Não tem jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com a bebida alcoólica por causa da caloria. E o cigarro? Eu não vou falar para você do mal do cigarro. Eu vou inverter. Vou falar da vantagem de parar. Olha só. Se você parar hoje, gente, depois de 20 minutos a sua pressão sanguínea, sabe aquela que aperta o caninho lá? Melhora. Depois de 48 horas, você já não tem nicotina no seu corpo. Depois de 1 ano, você tem a chance de sofrer um ataque, metade já. Você já tem, depois de 5 anos, a sua chance de ter um derrame é mais ou menos igual à do indivíduo que nunca fumou. Não é bom isso? Imagina, para agora, que daqui a 20 minutos vamos ter vantagem. Daqui a 1 hora ou 1 dia nós vamos ter vantagem. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E você vai estar a cada dia tendo uma saúde melhor, apesar de ter fumado. Então, gente, para resumir, um cardápio inteligente é aquele que tem bebida, de preferência o vinho, porque ele tem antioxidante, usa as gorduras vegetais, muita verdura e legumes, tá certo? A carne não é proibida, inclusive os vegetarianos não vivem mais do que os não vegetarianos, mas tem que ter equilíbrio, tá certo? O peixe é importante, pelo menos 1 vez por semana, e aí a gente tem que evitar as gorduras animais, o máximo possível, tá
Tá certo? Bom, aí, gente, olha só. Bons hábitos de vida vale a pena. Vamos pegar aqui, ó, 2.200 pessoas que entraram no Banco Central em 1979. Tá certo? Alguém aqui deve ter entrado nessa época. Tá certo? E vamos analisar se ele fumava, se ele fazia exercício, se ele tinha uma dieta saudável, se ele tinha peso adequado e se ele tinha uso moderado de álcool. Depois de 35 anos, quem tinha pelo menos 4 desses fatores, desses bons fatores, nós íamos ter 60% menos problemas de memória e 70% menos problema de coração. Então, sabe os caducos aqui que eu falei? Esse pessoal caduco aqui tem a chance maior de ter fumado, de não ter feito exercício, de ter uma dieta não saudável, de estar acima do peso e não ter usado álcool. Por quê? Porque esses são os fatores protetores, gente. Então, e a depressão? A gente fala de físico, a gente fala de carcaça, mas a gente não pode esquecer de coisas da depressão. Os caducos já estão aqui, vamos colocar a depressão para cá. 40% de todos nós tem uma chance de ter depressão. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, o normal, gente, é a gente variar um pouco o nosso humor. Tem dia que eu estou super animado, tem dia que eu estou um pouco menos, tem dia que eu estou um pouco mais. Isso é normal. Quando que é depressão? É quando eu afundo a um nível maior, a ponto de dar desânimo, por pelo menos 15 dias. Essa depressão aqui, ela é fácil. Todo mundo diagnostica, porque você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as coisas, não consegue passear, você quer morrer. Mas o problema é que nós temos essa depressão aqui, ó, essa distimia, essa coisa meio xoxa, meio borocochô. Tá certo? E a gente se acostuma com uma coisa xoxa. Gente, a índole humana não é para se ter uma vida xoxa. Você busque alegria, busque energia. Dona Maria, a senhora está bem? Ah, estou feliz, doutor. Está tudo bem? A senhora está tudo feliz. Você tem tudo na minha casa, né? Meu marido é bom, põe tudo dentro de casa, não bate na gente. Não é verdade? Então você veja, como a gente se acostuma com uma vida xoxa. E a gente não busca o brilho nos olhos. Por quê? Muitas vezes nós temos que melhorar esse problema da distimia. Agora, o sono é importante para tudo isso? Muito importante. Não pelas horas, mas pela qualidade. Pela qualidade. Se eu durmo com qualidade ou não. Por isso que uma grande dica é ir deitar sempre quase no mesmo horário e levantar sempre no mesmo horário. Para a gente organizar a nossa mente. Doutor, tudo isso eu já fiz. Como uma alface danada, faço exercício, eu não fumo, bebo de maneira moderada, eu não tenho depressão. Mas a vida está difícil, né? O estresse que a gente vive hoje é muito difícil. É muito difícil. Deus pensou nisso. Deus pensou nisso. Olha só, ele organizou para a gente o seguinte, quando o estresse aumentasse, eu ia produzir 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. E vai fazer com que eu melhore a minha performance. Para que serviria isso? Para eu fugir do urso. Sabia? Para o homem das cavernas subir, tem um urso lá, meu Deus do céu. Ou eu corro, ou eu enfrento. E a vida é assim. Quem daqui nunca percebeu, por exemplo, que você doutor, quando o ladrão veio falar comigo, na hora eu pensei, e eu tive uma reação que eu não teria. Quer dizer, o estresse melhorando a minha performance. Doutor, o cachorro veio atrás de mim, eu saí correndo, eu nunca nem corri. Corri tanto e pulei um muro, que eu nunca pulei nada. Porque isso, o estresse melhora a performance. E lógico que o nosso estresse hoje não é urso, o nosso estresse hoje é conta, é filho, é banco, é dificuldade, é meta. Para quem está na ativa, a meta é uma coisa terrível, é a concorrência, é as necessidades que muitas vezes é a sociedade que põe para a gente. Para isso, gente, tem algumas coisas. Juntos, a gente vence melhor. E aí a gente começa a pensar o seguinte, nós não podemos abrir mão dessa vida em sociedade, gente. Nós não podemos abrir mão da ajuda que outras pessoas podem dar para a gente. E nós somos muito bola murcha. Diante do estresse, a gente aumenta a adrenalina e o cortisol. Sabe como é que eu faço para diminuir isso? A natureza pensou nisso. Bom humor, atividade física, lazer e sexo. Doutor, mas é exatamente isso que eu não faço. Quando as contas estão ruins, eu estou estressado, você acha que eu passeio? Você acha que eu
Namoro? Você acha que eu tenho algum tipo de bom humor? Então vocês vejam que a gente dá um tiro no pé de novo. Nós não usamos as armas que a gente tem aqui. Então é importante que a gente, quando a gente está se sentindo estressado, que a gente procure um momento de não estresse. Porque isto é que vai fazer a minha quantidade de hormônio diminuir. Agora, esse estudo aqui, gente, a medicina ficou impressionada com o resultado desse estudo. Por quê? Porque a gente já sabia que quem morava numa cidade poluída morria mais. Quem tinha pressão alta morria mais. Quem era gordinho morria mais. Quem era preguiçoso morria mais. Quem era fumante morria mais. E esse cara aqui que morre mais que todo mundo. Quando a gente descobriu que quem morre mais que todo mundo era aquele indivíduo que tinha pouco relacionamento social. Que coisa bacana, né? Então a gente começa a perceber, gente, a medicina começa a se descobrir que ela depende menos de célula e de osso e mais da química das pessoas. E cada vez mais a gente tem isso. Ter amigos faz diferença. Então, dentro daquele meu projeto de vida, você lembra aquele meu projeto de vida do começo lá? Que eu queria ter filhos bons, tudo com diploma. Né? Eu queria ter uma patrimônio, eu queria ter uma vida tranquila, eu queria ter uma pressão controlada, eu queria ter amigos. Mas ter amigos não, ser amigo. Disponibilizar a hora da amizade, isso é importante. Eu fico pensando, quantos desses associados hoje que poderiam estar usando essa cadeira, essa cadeira, essa cadeira, essa cadeira, essa cadeira, não podiam estar aqui? Talvez não para aprender, mas pelo menos para te encontrar, para falar oi. Isso ia ser importante, isso ia ser transformador na vida dele. E a gente percebe isso. Como é importante a gente ter essa possibilidade. Como é importante um prédio como esse ter um espaço, por exemplo, dedicado às pessoas que trabalharam aqui, que tem aqui a sua história, para ter um grupo de convivência. Como é importante a gente ter esse tipo de amizade. E aí esse pesquisador, o ano passado, ele falou assim, olha, é melhor ser pobre acompanhado do que rico sozinho. E é verdade, gente. Por que ele fala isso? Por quê? Porque a solidão mata mais do que baixa condição social. A solidão mata 2 vezes mais que a obesidade. Isso mostra o quê? Muito melhor aquele gordinho animado, cheio de amigo, do que aquele magro que não tem amigo nenhum. Tá certo? Então, a gente começa a perceber que o conceito de saúde ele vai mudando e a gente vai ficando menos quadrado. E morar sozinho, gente, não significa estar sozinho. Quando a gente fala solidão, nós estamos falando de integração, de rede, de articulação. Porque eu conheço muita gente que mora no fundinho de uma bela casa dos filhos, com uma família cheia de gente e que está sozinho. Tá certo? Porque a solidão não depende disso. Agora, olha que interessante. Todo mundo quer felicidade, saúde, sucesso, não quer? Tem 2 elementos aqui que a gente nunca acha que a gente tem que buscar, mas a gente tem que buscar. Esperança e otimismo. São 2 coisas que a gente tem que ter um processo ativo de busca da esperança e do otimismo. Não dá mais para a gente ficar esperando ser otimista ou não ser. E vamos buscar a felicidade, gente. Vamos ver se a ciência nos ajuda a buscar a felicidade. Vamos estudar alguns estudos que vão mostrar para a gente se a felicidade é possível da gente conseguir. E aí a gente vai mostrar esse primeiro aqui, que é a sensação de bem-estar global da população americana. Olha só, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que acontece com a sensação de bem-estar? Piora. Doutor, o senhor veio dizer aqui, agora o senhor mostrou tudo ao contrário do que você falou. Mas de propósito, eu não mostrei o resto, gente. Olha o que acontece depois dos 50 anos. Olha o que acontece. Então vocês vejam, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90. Então você veja que esse envelhecimento que vai trazendo para mim mais remédio, um saco mais murcho, uma pneu, o peito caído, o nariz comprido, sem cabelo, com tudo isso que pode aparecer muito ruim, melhora a minha sensação de bem-estar. À medida em que eu vou chegando no cemitério,
a sensação de bem-estar vai melhorando. Por que isso? Porque nós melhoramos o miolo. Nós melhoramos o miolo. Então, isso é científico, gente. É interessante isso. Como mostra o quê? Isso daqui mostra claramente a mão de Deus aqui nessa história. Mostra claramente a mão de Deus. Quer dizer, o envelhecimento é uma preparação para uma vida melhor ainda. E a gente não reconhece isso. A gente reconhece o envelhecimento como uma sucessão de perdas. Qual será a próxima perda agora? O meu peito já não é mais o mesmo. O meu queixo já não é mais o mesmo. Qual será o próximo? Tá certo? E aí, gente, vamos refletir um pouco das nossas paixões. Vocês não acham que a gente se apega muito a poder, não só financeiro, mas a poder mesmo? E a gente abre mão das questões emocionais? Recentemente saiu um artigo na Inglaterra lindo, mostrando o seguinte, que as nossas realizações financeiras, por exemplo, comprar um carro novo, geram entusiasmo, mas que perde muito rápido. Quando eu tenho realizações existenciais, por exemplo, no caso eles compararam com viagens, ela dura. Então gastar 10 mil para comprar um brinco, gera prazer? Sem dúvida nenhuma que gera prazer. Mas um prazer que acaba. Gastar 10 mil para passar um final de semana em algum lugar bem legal, com muita gente bem legal, o prazer dura muito mais. Isso é interessante, não é verdade? Não é? É interessante. Um estudioso fez uma pesquisa o seguinte. O que você prefere? Você prefere ficar paraplégico ou ganhar na loteria? Pensa. Ganhar na loteria. Todo mundo concorda com ele, todo mundo prefere ganhar na loteria. E foi medido isso. Os indivíduos que ganharam na loteria tinham uma felicidade fantástica. Os indivíduos que ficaram paraplégicos, horrível. Depois de quanto tempo essas felicidades ficaram parecidas? 1 ano. Olha que coisa impressionante. Mostrando o quê? Que felicidade você não empacota e leva para casa. Felicidade é conquistas contínuas. Quando eu ganhei na loteria, comprei uma chácara, comprei 5 carros, ajudei 8 cunhados, né? Tive que ajudar, né? Eu fiz de tudo. Se eu não continuo o meu processo de busca e de conquista, a minha libido para a vida diminui. Quando eu fico paraplégico, me sinto péssimo. Mas depois de 2 meses eu começo a fazer fisioterapia, começo a perceber que eu posso ter melhora, começo a perceber que eu não preciso parar de vir a frequentar tal lugar ou outro, eu começo a melhorar. Então vocês vejam, gente, que a felicidade ela é ilusório, essa relação que a gente tem com o dinheiro. Vamos imaginar, esse aqui é um outro pesquisador que fez o seguinte, este é o perfil de felicidade, horário do dia, 8, 9, 10, 11, lá. A gente começa pouco feliz, aos meio-dia a gente aumenta a felicidade, depois a gente diminui a felicidade, a tarde inteira passa meio chateado, depois começa a encontrar a velhinha aqui, fica animado que só e vai dormir. Por que a gente tem essas duas baixas? Por quê? Quero participação. Por quê? Trabalhando? Será que o trabalho não dá felicidade? Ninguém vai falar que aqui é comida? Não, só que aqui foi feito na Inglaterra, onde eles não almoçam muito. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui, gente, é gente, amigo. Isso aqui é gente, amigo. É interação. A gente gosta da hora do cafezinho, por quê? Por causa do cafezinho? Por causa da bolachinha? Por causa de gente. Faz numa empresa os cafezinhos tudo assim em cápsulas, assim. Você tudo fechadinho. Uma suíte para o cafezinho. Pode pôr o que você quiser ali. Não é gostoso. Eu quero estar lá conversando com você. Eu quero conversar com você. Exatamente. Como é importante isso, gente. É muito importante. Olha aqui. Esse é um outro estudo. A coisa A me dá felicidade. Mas me dá uma felicidade não muito alta. A coisa N me dá felicidade e me dá uma felicidade muito maior. Alguém chuta o que é a coisa N?
Vamos? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha. Eu não estou mostrando isso aqui para falar para vocês que vocês deviam transar toda hora para ter alegria. Não. Eu quero fazer uma reflexão sobre esses resultados. Para isso, eu quero dividir em 3 grupos de atividades. O primeiro grupo de atividades que dá alegria, mas menos, são as coisas que a gente faz mecanicamente e automaticamente. Trabalhar. A gente gosta de trabalhar, é gostoso, mas é mecânico e automático. No segundo grupo, que já começa a se animar um pouco mais, eu faço mecanicamente, mas não automaticamente, que é assistir uma televisão, fazer uma compra, fazer atividade física, se alimentar. O que tem de comum nesse 4 grupos? Meditação, relaxamento, sociabilização. Olha aqui de novo a sociabilização. Você viu como um amigo aparece em tudo? Nós temos que sair daqui com a solução seguinte: é menos gordura e mais amigo. Amigo faz diferença, gente. Amigo faz diferença. Esse cara que não veio ia fazer diferença para mim. Esse cara que não veio também ia fazer diferença para mim. Mas o que eu tenho de comum nessas 4 aqui? A alma. São coisas que eu uso a alma, o espírito. Doutor, eu não sabia que eu fazia sexo com a alma. É verdade. Quando a gente vai envelhecendo, gente, a gente vai piorando a carcaça e melhorando o miolo. Evidentemente, nós vamos discutir daqui a pouquinho como isso tem a ver com a parte espiritual. Agora, como é importante a gente buscar isso? E o mais importante, olha, em vermelho, é o tempo gasto para cada atividade. Olha aqui a nossa realidade. É tão bom, mas é 0,2 horas por semana. Né? Eu não estou propondo para que a gente mude isso. Eu estou propondo para que a gente invista numa maior diversificação, até porque nós estamos numa fase, a aposentadoria ela traz para a gente uma coisa bacana. Ela traz disponibilidade. Tá certo? E é isso que a gente precisa reconhecer. Esse é outro estudo, buscando a felicidade. Só que agora é gente. Esse cara aqui é o que dá menos felicidade. Esse cara aqui é o que dá mais felicidade. Quem é esse cara aqui? Antes que vocês falem a sogra, eu digo porque a sogra está aqui, não coube. Quem é esse cara aqui? É o chefe. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você veja, todos nós aqui, nós não temos problema assim em falar, ele é o chefe. Não, nós somos chefes, todo mundo é chefe de alguém. Nós somos chefe dos nossos filhos, nós somos chefes dentro do nosso trabalho, nós somos chefes das pessoas que nos cercam. O questionamento que eu faço é o seguinte: por que os nossos relacionamentos hierárquicos não têm ternura? Não tem ternura. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar em novos relacionamentos, mas aí incluir a questão da ternura, a questão do contato, a questão do afeto. Isso é importante. E aí, quando a patroa vê isso aqui, hein, meu amigo? Olha, dá uma olhada. O amigo dá mais alegria do que a patroa e o filho. O que é isso, gente? Não é que a gente gosta mais de amigo do que a patroa. É que, neste momento, eu não tenho conta para pagar, não tenho problema para resolver. Então, de novo, vocês viram que esse tal de amigo, ele aparece em todo lugar. Em todo lugar. Vocês vão me falar, o que é importante para a saúde é lazer. Eu digo, é importante, só que ele tem que ter 3 Ds. Diversão, descanso e desenvolvimento. E continuamente. O que é isso, doutor? Por exemplo, eu assisto novela. Isso não é lazer? Descansa, descansa. Diverte, diverte. Desenvolve? Não. Poxa, não é. Então não é. Doutor, eu, por exemplo, gosto de descansar. Lá meu lazer é dormir. Tá bom, descansa, descansa. Diverte? Acho que não. Depende com quem você dormiu, mas eu acho que não dorme, não diverte. E desenvolve também não. Então tem que ter os 3 Ds. E tem que ter continuamente. Doutor, eu tenho lazer. Minha vida é muito chata, tudo, mas em janeiro eu tiro férias, passo 1 mês na praia. Para a saúde não é lazer. A lazer gosta de coisa do dia a dia. Isso aqui hoje, vir aqui poderia ser um lazer. Porque depois daqui você vai fazer um belisco, vai conversar com a pessoa. A gente tem que investir na vida, no tempo livre, gente. Isso é importante para a vida da gente. Para de achar
que a gente descansa dormindo. Quando você passa a semana toda cansada, quem daqui nunca viu isso? Passa a semana toda cansado. Doutor, sábado eu quero dormir o sábado inteiro, o domingo inteiro. Tá bom, faça isso. Durma sábado e domingo. Como é que você vai estar no final? Cansado. Está cansado? Sábado e domingo, quer descansar? Vai para o balacobaco. Conversa com amigos. Faz festinha. Topa. Você está com preguiça, com dor nas pernas, mas vai naquela festinha que você vai voltar melhor. Vá naquele jantar que você vai voltar melhor. Não fica com preguiça de chamar a sua amiga para vir jantar na tua casa, porque vai ter muita louça para você lavar. Faz isso, que você vai se sentir descansada. Faça isso. Você vai perceber essa nítida diferença. Bom, gente, o que a gente quer para bem-estar? Bem-estar é satisfação com a vida, é ter momentos de felicidade e ter significado e proposta de vida. Essas duas coisas a gente sabe bem o que é. Isso daqui a gente sabe só no momento da vida da gente. O envelhecimento traz para a gente uma amputação da nossa proposta e significado de vida. Nós não podemos fazer isso. Pensa, o que você quer ser quando você crescer? Por que a gente pergunta só isso para a pessoa de 12, 13 anos e não pergunta para uma mulher de 70? É importante isso. E aí, quando a gente pensa nessas três coisas que dão bem-estar, logo vem a palavra prazer, não vem? E quando a gente pensa em prazer, quais são as fontes de prazer do ser humano? São três. Família, que ninguém tem dúvida. Amigos, que a gente é muito preguiçoso, não é verdade? Não é verdade? Nós não somos muito bons para incentivar os amigos. Primeiro que os nossos finais de semana são quase a mesma coisa, né? Domingo, o que vai ter? Olha, vai ter o genro, a filha, o neto, o cachorro, o macarrão e o frango. E no outro domingo vai mudar, tá? O genro, a filha, o neto, o cachorro, e eu vou fazer um churrasquinho. E no outro domingo, gente, me conta então como é que vai ser o terceiro domingo. O terceiro domingo já vai ser um pouco diferente. A filha e o genro, o neto, o cachorro, tá certo? E aí nós vamos fazer uma massa. Então vocês vejam que os nossos finais de semana são muito restritos com a família e muitas vezes isso de um prazer esgotável. Não estou dizendo mal da família, família é um negócio extremamente importante, só que a gente põe as nossas fichas muito nela. A gente não investe em amigo. Tanto que a gente não investe que a gente adora ir para um velório. Não adora? A gente vai triste para um velório. Vai triste. Chega lá, fica perto do defunto, chora um pouquinho, e depois a gente volta, se afasta e começa a conversar. Depois de 2 horas no velório, gente, a sensação é de alegria. Não é verdade? Alguém aqui não já vivenciou isso? Você fala, que tipo de ser humano sou eu que saí alegre do velório? Sabe o que é isso? Você teve disponibilidade para o seu amigo. E aí você fala, puxa vida, foi tão bom te encontrar, meu amigo. Foi tão bom. Quando nós vamos nos encontrar de novo? Logo nós vamos. Dá uma olhada no rapaz ali. Então você veja, tem uma coisa importante. Será que a gente precisa de velório para ter amizade, para investir em amigos, gente? Então isso é uma coisa importante demais. E a sexualidade? Vamos pensar, como é que está a nossa sexualidade? Se nós vamos ficar 30% de caduco, 20% delas fazendo xixi na calça, tá certo? Como é que nós estamos da parte da sexualidade? Nós estamos bem da sexualidade? Né? Então, isso é uma coisa importante. Isso aqui é uma estatística dos idosos, dos adultos brasileiros. Gente, não é só o indivíduo que passou dos 50 anos que reclama de sexo, não. 50% dos homens brasileiros estão insatisfeitos. Aquilo que os homens fazem, mexer com você na rua, falar que tem uma libido, que pega uma, tudo mentira, tudo lorota. Metade dos homens estão insatisfeitos. E 60% das mulheres também estão insatisfeitas. E por que a gente tem isso? Essa que é a questão. Nós temos o desafio da conjugalidade. Não basta mais ver se o pintinho sobe, se o pintinho não sobe. Não é mais isso. Nós temos que pensar na conjugalidade. E nós somos bola murchas para a nossa conjugalidade. E aqui tem esse autor que ele discutiu o seguinte: quais são as atitudes que a gente tinha que fazer, que os casais felizes fazem? E ele falou, olha, pequenas atenções, pequena atenção.
Um WhatsApp, uma mensagem, uma conversa, um oi. Isso é um bom dia. Isso faz diferença. Lidar com os conflitos de interesse. Quer dizer, eu não posso estar num casamento só pensando na minha parte. Muitas vezes eu tenho que abrir mão das minhas ideias para a gente pensar no bem comum. Olhar e ouvir. Nós somos muito bons para falar, mas nós não somos bons para ouvir. Isso daqui é importante, valorizar pontos positivos. Vamos imaginar que neste grupo aqui tem pessoas que são casais felizes. Aqui está o grupo de casais infelizes. Vocês acham que esse grupo aqui tem menos problema do que esse? Não é o número de problemas que faz a diferença de um casal ser infeliz ou feliz. Sabe o que acontece? Esse grupo aqui do feliz, ele resolve mais rápido o problema. Não fica emburrado, magoado. E outra coisa, este grupo aqui, além de resolver mais rápido o problema, ele valoriza os pontos positivos. Você está dentro de um problema, você tem uma mulher que gasta muito, que fala mal da sua irmã, que é chata, mas ela é bacana com você, ela é atenciosa. Quer dizer, todos nós temos virtudes e temos defeitos. Então nós temos que buscar isso, gente. E é essa conversa que a gente precisa ter. A conjugalidade vai fazer uma diferença enorme. E aí você faz uma pergunta. No seu casamento, você tem uma atitude passiva, deixa a coisa como está, uma atitude ativa, destrutiva, atrapalha, ou uma atitude construtiva. Nós estamos aqui para construir um projeto novo de vida. E esse projeto novo de vida é um casamento com mais alegria. E aí, quando a gente fala das mulheres que elas não estão bem sexualmente, por que elas não estão bem? As mulheres têm falta de desejo sexual. As mulheres têm dificuldade de excitação, têm dificuldade de orgasmo e têm dor para a penetração. Os homens, eles têm falta de interesse, eles têm disfunção erétil e têm uma ejaculação precoce, que é aquele indivíduo que ejacula mais rápido do que devia. Então, gente, o que eu quero fazer para vocês é tentar ajudar, ensinar vocês a ter uma atividade sexual. Tenho mais uns 10 minutos para fazer isso? À vontade? Vamos lá? Primeira receita. Sexo exige tempo. 55% dos brasileiros gastam menos do que 15 minutos nas preliminares. A gente não pode ser desse jeito. O sexo não pode ter mais um espaço na nossa vida marginal. Né? Não é assim, quando que a gente faz? Quando a gente transa em casa? É assim, né, doutor? Ó, põe as crianças para dormir, daí eu vou dar uma ajeitada na cozinha lá, lavar as coisas, aí eu vou tomar um banho, aí eu vou escovar os dentes, aí eu vou pôr aquele pijama horroroso, aí eu vou rezar, aí eu olho para o marido e falo, olha, o médico falou que era bom, né? Então você acha que a gente cria clima para que a sexualidade se expresse na nossa vida? Não. A gente não gasta tempo. Só 17% dos indivíduos gasta mais do que 30 minutos para o ato sexual. Isso é uma coisa importante, não é? Não é? A gente tinha que investir mais agora que a gente tem disponibilidade de tempo. E aí, gente, olha que a questão. Vamos desconstruir essa ideia do sexo depender da ereção. A ereção não é tudo na nossa vida sexual. A atitude e o afeto são mais importantes para uma mulher amadurecida. Os homens, se eu fosse perguntar para os homens se eles estão satisfeitos com a sua ereção, a maioria vai dizer que está, mas na verdade está pensando que não está. Tá certo? Por quê? Primeiro que a ereção faz muito bem para o próprio homem só. Sabia? Se o homem maduro soubesse que a mulher madura não se encanta tanto com a ereção dele, que não é isso que faz a cabeça dela. Muito mais o abração, muito mais o coração, muito mais a atitude, muito mais a devoção. Isso faz diferença. Só que o homem ele é muito dependente da sua própria ereção. Tanto é que o uso de medicamentos como Viagra são disseminados para gente que nem tem dificuldade. Porque a gente não consegue entender alterações normais do envelhecimento. Por exemplo, como essa. A nossa ereção, aos 20 anos, ela é bem reta. Tá certo? Dura, rígida. É possível você colocar uma toalha molhada, pendurar e ainda dar uma desfilada, não é verdade? Faz ou não é isso?
Tempo bom, mas você pensa bem, era bom mais para quem vê. Mais para quem vê. Depois eu vou te explicar por quê. Aos 30 anos, a toalha não pode ser molhada. Põe uma toalha de banho, mas ela não molha muito, porque ela vai dar uma pendida. Aos 40 anos, usa uma toalha de rosto. Porque senão ela vai dar uma caída. Aos 50, um lenço para dar um charme. Aos 70, gente, a ereção de quem tem 70 anos é um pouco menor. Por que será que é assim, hein? Olha só, ela é um pouco menor, ela não vai ser assim. E porque ela é um pouco menor, o indivíduo abraça pouco, fala pouco, beija pouco, se posiciona sexualmente pouco. É uma pena que essa ereção um pouco menor vá atrapalhar tanto. Por quê? Porque quem que fez essa ereção um pouco menor? Será que isso é castigo? Não. Isso é natureza. A natureza faz isso do mesmo jeito que ela deixou o seu cabelo branco e deixou o seu peito caído. Porque como é que é a vagina da mulher que envelhece? Né? A mulher mais jovem, né, ela tem uma vagina maior, onde o ponto de entusiasmo ali é lá no fundo. Por isso que você fala tempo bom, mas se você achar aquele ponto, meu amigo, você tinha que pular lá. E eu vou dizer para você, a mulher nova finge. Tá certo? A mulher mais velha, a vagina vai dando uma despencada, assim. E aí combina com esse pênis um pouco menor. A natureza é bela, a natureza equilibrou essas duas coisas. Agora, a gente, por causa desse pintinho que não é tão duro, a gente não se posiciona sexualmente. É a mesma coisa que acontece no dia a dia. A memória, por exemplo, diminui com o envelhecimento. Para quê? Para decorar. Mas a interpretação melhora. Mas porque eu não sei mais decorar algumas coisas, eu não me posiciono socialmente. Porque, mas eu não estou tão up to date. Mas essa sensação de estar um leque aberto para tudo que é novas informações é típico do indivíduo jovem, que tem possibilidade de ver várias coisas ao mesmo tempo. O indivíduo que vai amadurecendo, ele vai ficando mais focado. E como eu não estou tão up to date, mas estou mais focado, eu não me posiciono bem no campo profissional. Eu não me posiciono bem no campo familiar. E eu não me posiciono bem no campo da sexualidade. Vocês vejam que é falta de informação, gente. E aí o grande problema nosso com a sexualidade é a genitalidade. E aí por isso que eu quero ensinar vocês. Primeira aula, tem 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e período refratário. Desejo, tem diferença de homem para mulher? Tem muita. Homem tem um desejo fácil, rápido. Mulher é magoada. Não é verdade? Mulher, agora você vem me procurar, né? Mas você lembra o que você falou para mim? No dia 3 de outubro, você lembra? Você lembra? Né? Então, vocês vejam, isso é uma diferença de homem e de mulher. E tem uma diferença com a idade, gente. Se você, mulher, tem um marido que tem acima de 65, 70 anos, não pense você que só com uma lingerie nova na frente dele, você vai conseguir excitá-lo. Um homem de 70 anos precisa de toque, de encostar, de cutucar. É interessante, não dá mais só no visual, tá certo? E na musiquinha. Não, isso dá um clima, mas é importante. E homem, se você tem mais que 70 anos, não espere a ereção para procurar a mulher. Tem que ser muito homem para procurar a mulher sem ereção. Para dizer o seguinte, eu não tenho ereção, por quê? Porque eu preciso de contato com você. Você que vai me encostar e nós vamos fazer junto. Por isso que precisa de tempo. E a gente fica com aquela de ereção. Eu tenho um paciente que fala, doutor, então, eu tenho uma ereção, doutor, é boa, é forte, mas é às 3 da manhã. 3 da manhã, como é que eu vou fazer para acordar a patroa nas 3 da manhã? Eu falo, meu amigo, isso que você tem às 3 da manhã não é ereção, não, é bexiga cheia. Faz xixi. É verdade. Faz xixi que passa. Ereção é uma outra coisa. Agora, uma coisa importante. Os dois ficaram com desejo. E aí nós vamos ter que subir a montanha da excitação. O homem tem uma característica, ele sobe muito mais rápido, ele fica pronto para o orgasmo muito mais rápido. Em torno de 3 minutos, ele está pronto para o orgasmo. Tá certo? Agora tem uma coisa, subiu rápido,
Desce rápido. Aí ele tem um orgasmo, aí ele tem um período que nada acontece. Doutor, meu marido acho que tem outra, viu? Por quê? Porque ele faz a parte dele lá, depois ele desmaia, ele não aguenta mais nada, não sei o quê. Isso é normal do ser humano masculino. Isso é normal, esse período que nada acontece, gente. E esse período que nada acontece, ele aumenta com a idade. Aos 20 anos pode ser de 15 minutos, aos 30 anos pode ser de 40 minutos, 1 hora, aos 40 anos pode ser de 10 horas, aos 50 pode ser de 1 dia, aos 70 pode ser de 10 dias. Não tem problema. O problema é a qualidade. Então nós temos essa dificuldade. E lembrar que mesmo que você não tenha ereção aqui, logo depois do orgasmo, você vai conseguir estimular a mulher, porque uma mulher madura não depende tanto da sua ereção. Temos que parar com essa ditadura da necessidade da ereção. Se fosse assim, a prótese resolveria o problema da sexualidade humana. E não resolveu. Não resolveu, porque a sexualidade humana depende... A crise da sexualidade humana na maturidade é da alma. Não é da espessura do pinto, nem da textura. É da alma. Isso faz diferença. Tá bem? E a mulher, gente? Mulher demorou para se excitar. E para subir aí o morro. Tem umas que demora tanto, gente, mas tanto, que até hoje, doutor, o senhor tem certeza que tem alguma coisa ali em cima? Não é verdade? Mas ela demora em torno de 20 minutos para estar lá em cima. Agora tem uma coisa, hein? Ah, meu amigo, olha o que acontece com a mulher. Ela, depois que chegou lá, ela não despenca, ela continua se excitando. Mas, doutor, como que ela vai se excitar se o meu pintinho aqui está tão mole? O problema é o seu abraço, é a sua cara, é o seu estímulo. A mulher mais madura não tem mais o ponto G lá no fundo. Ela tem também na parte superficial. Então, a mulher gosta de toque, de contato. A mulher mais madura consegue ter sensibilidade em outras áreas. Eu tenho depoimentos de pacientes minhas que se excitam, que chegam a atingir orgasmo, depois de viúva há 10 anos, com a lembrança do velhinho dela. Pegou aquele travesseiro que tem o cheiro do velho dela, não é verdade? Pegou aquela foto que está do lado, aquela camisola que só ele viu ela vestindo. E aí, naquele momento, o que ela usa como instrumento? A história, a alma. Isso faz diferença, gente. Isso faz uma baita diferença na vida da gente. Então, a sexualidade não pode se perder. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês um estudo muito bonito, da Universidade de Harvard, que mostra o seguinte. Tá bom. Quem são as pessoas que chegam no cemitério em pé? Quem são as pessoas que chegam bem aqui no final? O que faz diferença? Ele achou 7 fatores. O primeiro é esse aí, ó. Perdoar. Saber perdoar. Faz diferença para o indivíduo. Sabe qual é o segundo? Ser solidário. Ser generoso. Faz diferença para a nossa vida. Sabe qual é o terceiro? Ser grato. Gratidão. Vocês vejam, gente. Eu vim numa aula de um médico para falar de saúde. Achei que ele fosse falar de colesterol, de diabetes. Achei que ele fosse falar de remédio, de vitamina, de ortomolecular. E ele veio me dizer que faz diferença o perdão, a generosidade, a gratidão. E eu, como pai, eu faço uma meia-culpa nesse momento. Quero que meus filhos sejam bacana. De que jeito? Quis que eles comessem mais alface. Quis que eles tomassem suco, quis que eles não engordassem, quis que eles fizessem exercício, quis que eles estudassem, que fosse a catequese, quis que eles tirassem boas notas. E quantas vezes eu quis e fiz para que eles perdoassem, para que eles tivessem gratidão, para que eles tivessem generosidade? Quantas vezes? Então vocês vejam que esse estudo começa a delimitar qual é a nossa proposta do que a gente, como é que nós vamos fazer para ter um projeto de vida melhor. Sabe qual é o quarto? Não se sentir doente apesar de ser. Todos nós aqui vamos ter doença. Se eu for juntar o remédio de todo mundo aqui, nós vamos fazer um pacote. Eu já tenho 4 já, que eu tomo todo dia. Nós íamos juntar vários. Mas nem por isso eu tenho que ficar nesse nheco-nheco de reclamar de doença. Isso é importante para a nossa vida. É extremamente importante. Sabe qual é o quinto? O quinto tem a ver com vocês.
manter-se ativo após a aposentadoria. Não precisa arranjar um trabalho de carteira assinada, mas ativo. Ativo de que jeito? Ativo estudando, ativo pensando, ativo participando da ONG, ativo participando da associação, ativo querendo fazer diferença na sua comunidade, na sua sociedade, no condomínio do seu prédio. Agora, não ativo só para buscar neto em escola, não ativo só para ficar ajudando o filho, apagando incêndio de filho. Gente, nós temos que aprender uma coisa. A gente erra na vida com os nossos filhos porque a gente insiste em preparar a vida para que os nossos filhos passem tranquilamente pela vida. A gente devia preparar os nossos filhos para que eles enfrentem essa vida que não é lisa. A vida tem buraco, a vida tem dificuldade, tem frustração. Faz diferença isso. Nós temos que fazer isso. E é isso que é importante a gente manter-se ativo. Sabe qual é o sexto? Então, perdão, gratidão, generosidade. Não se sentir doente, apesar de ser, manter-se ativo. O sexto é difícil, pra caramba. Nós já falamos aqui. Ser feliz no casamento. E para ser feliz no casamento, nós temos que engolir um sapo, engolir outro sapo, engolir outro sapo, engolir outro sapo. Quer dizer, é um monte de sapo que a gente tem que engolir, mas tem que investir. Ninguém é feliz no casamento se tiver sorte ou azar só. A gente é feliz no casamento se a gente arregaçar as mangas e falar assim, eu quero ser feliz, fazer uma relação de felicidade. Essa relação de felicidade, ela é perfeita? De jeito nenhum. Somos imperfeitos. Foi assim que Deus nos fez, mas é preciso que a gente batalhe. Sabe qual é o sexto? O sétimo? Gostar da vida. Como que eu vou entender um projeto desse de vida que me tira o joelho, me põe um saco murcho, tá certo? Me põe ruga, me dá dor em um monte de coisa e que me acaba. Se eu não reconhecer essa trajetória como uma coisa que é um presente de Deus, que eu não gostar dessa vida, não tem como eu entender isso. E como é que eu tenho essas 7 virtudes se eu não tenho essa? Espiritualidade e religiosidade, que é uma coisa extremamente importante para a vida da gente. Então, gente, quando a gente chega no final, a gente fala o seguinte, do que nós falamos hoje? Nós falamos que o indivíduo, para ter uma vida boa, ele precisa ter condições fisiológicas adequadas. Ele precisa ter carcaça, precisa funcionar, que depende dele, do que ele come, do que ele faz, do que ele não faz, do que ele abre mão. E tem que ter renúncia. Isso é o suficiente? Não. É preciso ter segurança. Preciso ter segurança. Preciso ter segurança financeira, eu preciso ter segurança no país em que eu moro, eu preciso ter segurança na minha sociedade, eu preciso me sentir bem, com esperança, porque a segurança gera esperança. Agora, se eu for só um indivíduo inteiro, seguro, eu vou ser um robô. Eu preciso de afeto. Afeto. E falamos de afeto aqui. Falamos do afeto que vem da família, falamos do afeto do amigo, falamos de afeto do casal, da sexualidade. E isso tudo vai construir um indivíduo onde ele consiga ter uma autoestima. Quer dizer, com tudo isso, gente, eu acabei gostando desse cara. Eu acabei gostando desse cara. E quando eu acabo gostando desse cara, eu me sinto realizado. Tá certo? Então é isto, é disso que eu falei. Bem-estar, a qualidade de vida e a saúde se conquista dessa maneira. A ciência reconhece isso. Agora, vocês viram que nada cai do céu. É gestão. Gestão. Autogestão. Tá certo? E que toda vez que tem autogestão, não é só coisas boas, é coisas ruins também. Então, gente, eu queria finalizar com vocês para dar 5 conselhos. Vou dar 5 conselhos para ver se a gente mata a pau isso. Sabe como é que eu vou fazer uma boa gestão da minha vida? Manter-se ativo fisicamente. Sabe qual é o outro? Manter-se ativo mentalmente. Sabe qual é o outro? Manter-se ativo socialmente. Sabe qual é o outro? Manter-se ativo afetivamente. Sabe qual é o outro?
manter-se ativo espiritualmente. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Pode falar. Bem, doutor Marcos, parabéns pela palestra, né? Nós ficamos muito satisfeitos em trazê-lo aqui, né, para esse evento. Já conhecia, assistindo alguns vídeos seus, eu tive a responsabilidade até de fazer a seleção, né, de fazer o contato, mas vi realmente uma das melhores palestras sobre o tema ao longo da minha vida e do tempo que eu me interesso por isso, e já vai um bocado de tempo, já pensando até na minha própria preparação. Então, fiquei muito bem impressionado, né, com a sua presença. Espero que tenhamos outras presenças suas em outros eventos que vamos programar certamente daqui para frente. Muito obrigado, né? Tenho a impressão que todos gostaram. E, de toda maneira, aproveitando que estou aqui falando, para passar o microfone para os outros, eu fiquei curioso com aquela... Você mencionou aquela pesquisa da percepção de felicidade do cara de quem ganhou na loteria, né, e do paraplégico. Aí eu gostaria de saber mais algum dado daquela pesquisa, se ela está disponível, se eu posso acessar, etc. Então, eu posso te mandar depois, mas o que é interessante que é isso, ó. Essa pesquisa, quando a gente fala em felicidade, como é que a gente mede a felicidade? Não é perguntar assim, você é feliz? Você é feliz? Não, não é isso. A gente tem indicadores, mostra reações físicas que geram felicidade, tá certo? Então, ele fez isso, ele colocou 2 ou 3 pessoas, né, de cada lado, também, e estudou esses 2 grupos. Agora, este ainda comparou. Agora, existem inúmeras pesquisas com ganhadores de loteria. Vocês já viram isso, já? Os ganhadores de loteria, gente, e não é nem pela questão financeira, não é nem se ele não teve capacidade de administrar financeiramente. A alegria, a euforia e a realização, ela dura muito pouco tempo. Então, a ganhar na loteria é uma possibilidade de você dar um novo projeto para a sua vida e para os seus familiares. Agora, desde que você tenha isso como consciência. Os meus filhos falam sempre para mim assim, pai, por que você não joga na loteria? Porque eles vêm lá quando está acumulado e falam, olha, imagina o que nós vamos fazer com isso. Eu falo para eles, a nossa vida vai ser pior. E o pior que é, gente, vamos simplificar a vida da gente e vamos perceber, a vida, o dinheiro, ele é importante para a gente garantir a segurança. Mais do que isso, ele não faz tanta diferença. Então, o que ele mostra nessa pesquisa é isso. Esses indicadores de felicidade, que são de impulsão da felicidade, eles estão muito semelhantes depois de um ano. E talvez, se depois de 10 anos, capaz de até que se inverta. Tá certo? Mas a gente brinca com essa história, né, do que você prefere, evidentemente que ninguém prefere, né? Eu comento com meus amigos em festinha esse assunto, ele fica todo mundo dando risada, mas é uma coisa importante mesmo. Pode falar, meu amigo. Eu me congratulo também, faço minhas as palavras do colega Dalton e gostaria de me valer desta oportunidade para sugerir ao banco que se preocupe também com quem está saindo, continue se preocupando. Eu me lembro aqui que trabalhei no Banco do Brasil em Belo Horizonte, e o colega aposentava, e sintomaticamente, no outro dia, ele estava de terno e gravata, e com a carteira profissional no bolsinho do paletó. Quer dizer, não cortou o cordão umbilical. Eu, já na área de treinamento, já na época de treinamento, eu sempre falava, vocês estão se preocupando muito com quem está entrando no banco, mas não se preocupe com quem está saindo. E soube de casos no banco de pessoas que até cometeram suicídio porque não conseguiram cortar o cordão umbilical, né? E muitos que retornaram depois porque não conseguiram lá fora. Porque, na verdade, a coisa não deve ser dicotômica, né? Ela deve ser paulatina, né? E que foi colocado aí com relação ao dinheiro. O dinheiro não é tudo. Se o dinheiro fosse tudo, fosse felicidade, lá no deserto, o camarada com o camelo ali cheio de dinheiro, ele não morreria de fome, porque é um reforço secundário. O próprio Maslow coloca isso, né? Nos termos das necessidades humanas que vem numa escala hierárquica. Era isso que eu queria muito colocar. bem. Olha, se você colocou numa questão muito importante, primeiro é o seguinte,
O bancário hoje ele vive uma função absolutamente vulnerável. Tá? O estilo de trabalho hoje é muito pesado. Entre as profissões, junto com os policiais, eles têm uma função bastante vulnerável. Segundo, a geração antiga dos bancários, ela sofria uma consequência boa até. A identidade que o banco exerce na vida do indivíduo é muito alta. Tá certo? Ninguém trabalha no Banco do Brasil. Né? Ninguém é o fulano do Banco do Brasil. Isso é bom. Que bom que a gente tem uma identidade com o nosso trabalho, que o nosso trabalho se mistura com a nossa vida e que a nossa vida se confunde. Agora, como tudo na vida, nós temos que aprender a transição. Tem alguns estudos que mostram o seguinte: é mais feliz quem sabe lidar com a transição. E transição é pegar e largar. Transição não é só pegar, é pegar e largar. Tá certo? Então eu concordo com você. E evidentemente que esse processo de coisa gradual, a minha proposta, por exemplo, para as empresas é que tem uma semi-aposentadoria. Chega um momento, o indivíduo faz meio período, onde ele vai ter um tipo de atividade para ele exercer. Tá certo? E nesse período ele vai poder pensar se ele quer fazer mais do mesmo ou quer mudar a vida dele. Tá certo? Então eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, eu vou puxar a orelha daqueles indivíduos que têm uma história, por exemplo, dentro de um Banco do Brasil, por 30 anos, sai do Banco do Brasil e não sabe falar de outra coisa. Quer dizer, é um erro estratégico. Você errou na estratégia da sua vida. Tá certo? Eu concordo plenamente com você. Acho que essa proposta de investimento nas gerações, inclusive, para o indivíduo que está aqui, ver o indivíduo que está aposentado, quer dizer, as gerações precisam interagir. Por que não estão aqui as pessoas que estão na ativa, que têm uma ideia, sei lá qual que ele tem da aposentadoria? Por que não estão aqui para discutir isso? Então, assim, nós precisamos colocar isso no dia a dia. Você me fez pensar depois, quando você fala do dinheiro não é tudo, eu tenho um trabalho junto com meus alunos, que eles ficam insistindo que a felicidade, que problemas, energia, o problema é o que limita a nossa felicidade, não é assim? A gente encontra um parente, está tudo bem, nada, não estou feliz por causa disso, não estou feliz por causa da nora, não estou feliz por causa da vizinha, não é assim? Isso é mentira, isso é mentira. Deus nos deu uma força muito grande. Nós fizemos um estudo com mulheres na frente de uma penitenciária no domingo à tarde para visitar os filhos. Tá certo? Gente pobre, com problema, com desvantagem. E analisar esperança, energia e disposição. Tá certo? Pegada. Vamos no shopping, no mesmo dia, no domingo à tarde. Pega mulheres com, no mínimo, 3 sacolas na mão. Vamos analisar esperança, disposição e energia. Vocês conseguem imaginar qual dos 2 grupos de mulheres tem mais essa pegada? Sem dúvida. Interessante, você viu? A falta de problema ou excesso de problema não faz da gente menor, não. Tá certo? É isso que nós temos que parar. O problema tem que ser enfrentado, mas a gente sabe que o ser humano tem força suficiente para vencer isso. Tá certo? E é esse o desafio. E você vê, o recado hoje aqui cada um cuida do seu próprio nariz. Se o caboclo saiu do banco depois de 35 anos, ele não sabe falar mais nada, que não só do banco, ele errou. Agora está na hora dele resgatar isso. Né? Eu tenho para mim, eu não sei se o senhor concorda, é assim, que o aposentado é aquele que não faz nada e não tem tempo para nada. Por quê? Porque é isso. Ele não tem aquela obrigação, como você, eu tenho que chegar no banco tantas horas, eu tenho que sair a coisa... E não tem método. Perdeu o método. Né? Agora, a preguiça, não fazer gera dificuldade em fazer. Quando você trabalha numa empresa, que você vai pedir um favor para alguém, você pede para o mais ocupado. Não é verdade? Os meus filhos, por exemplo, eles passam o dia inteiro enlargados. Dá para você buscar o negócio lá embaixo? Pô, agora, estou cansado. Quer dizer, então você vê, você pode pedir para o mais ocupado. Quer dizer, porque o ser humano ele se alimenta dessa pegada, gente. Dessa pegada. Quem beija mais, vai beijar mais. Quem anda mais, vai andar mais. Quem trabalha mais, vai trabalhar mais. Quem pensa mais, vai pensar mais. Então, assim, a gente tem que entender assim, a índole humana é ativa. Né? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que o aposentado não pode... a aposentadoria é um direito social. Ponto.
Quer dizer, eu tenho um dinheiro aqui, eu não preciso trabalhar, eu sou seu porteiro, eu não preciso ir lá todo dia de manhã, das 8 ao meio-dia, porque eu já fiz por merecer. Depois de 30 anos, esse direito. Agora eu quero fazer qualquer outra coisa. Eu quero tocar violão, ou eu quero trabalhar de porteiro de novo, ou eu quero montar uma ONG, ou eu quero ser candidato a prefeito, entendeu? Mas a vida não pode abrir mão da vida, porque tem uma coisa, 30 anos atrás, ninguém passava dos 60 anos. A Previdência nadava de braçada. Agora todo mundo passa, mesmo levado da breca. Tá certo? Vamos lá. E não entendia a origem dessa solidão. Tinha família, tinha amigos. Então, essa falta de projeto e essa Dona Maria, que de repente era o herói da sua vida, de repente virou espectador da sua vida, isso é um ponto fundamental, na minha avaliação. Então, eu estou reforçando esse ponto que você falou, porque no meu caso, como experiência própria, eu sou uma pessoa hiperativa, inclusive, foi, assim, destruidor. Se você não tem... Aí você colocou hoje algumas alternativas de solução para isso. Quer dizer, você tem um projeto de vida, criar uma outra vida, se redesenhar e efetivamente colocar em prática o projeto. Quer dizer, você prepara, cria um monte de coisas que você vai fazer, mas se você não executa nenhum deles, você cai naquela coisa de a demanda reprimida. Opa, vou viajar, vou a Bonito, nadei com peixe, pô, fui a Barcelona, vi minha filha, fiz não sei o quê. Depois da fase da euforia, do ganhador da loteria, dos 3 primeiros meses, com aquela demanda reprimida satisfeita, e agora, o que vai ser do resto da minha vida? Essa pergunta é mortal se você não tem esse desenho. Então, nesses 2 anos que eu voltei, para me preparar de novo, para não cometer o mesmo erro, eu falei, mas pô, qual foi a falha? Qual foi o ponto? Então, essa palestra foi extremamente rica, porque ela elencou coisas assim fundamentais. E esse aspecto da solidão é realmente o ponto crucial. Ele define se você vai viver 10, 5 anos ou 5 minutos, como falou o colega. Tem uma coisa, Sérgio, que a gente busca, a manutenção do protagonismo. Tá certo? Não podemos abrir mão disso. Nós somos protagonistas da nossa história. E devemos continuar sendo. Tá certo? Então, não podemos abrir mão disso. Agora, você vê como que a vida é muito generosa. A gente não pode ter medo de errar, viu, Sérgio? Você hoje é um Sérgio muito melhor do que antes. Você bateu a cabeça no chão, voltou, passou. Quer dizer, e ele falou também uma coisa assim, existe uma demanda que não foi você que colocou, as pessoas colocam. Por exemplo, viajar, não sei o quê. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que não gosta. Entendeu? Então a gente fala assim, mas imagina, você, por exemplo, eu não tenho projeto de vida de ter uma casa na praia. Nunca tive. Mas é impressionante, todos os meus amigos ficam me impondo essa demanda. Não, eu quero ficar na praia, eu não quero sossego, eu gosto de cidade grande, eu gosto de... Entendeu? Eu só moro hoje em Londrina por causa dos meus filhos, porque eles gostam de morar numa cidade como Londrina, que eles conseguem fazer as coisas. Mas eu quero cidade... Eu sou assim. Posso ser uma anomalia, mas eu acho que assim... Porque o meu projeto... Agora, tem uma coisa também que acontece comigo, nós somos muito covardes, tá certo? Então, por exemplo, eu sou um indivíduo bem-sucedido. Sou um médico bem-sucedido, sou um professor bem-sucedido. A minha zona de conforto é essa. Quando eu chegar a um determinado momento que eu tenho que parar, eu vou querer ficar sempre nessa minha zona de conforto. E eu estou buscando para mim já, tá certo? Uma mudança. Eu quero ver. E aí, meu amigo? Até agora, o primeiro projeto da sua vida você fez bem. Foi um cara bacana. Quero ver se você é capaz de criar outras coisas. Entendeu? Então, para mim, eu estou querendo ver assim, quem sou eu depois, entendeu? Agora, lógico que isso é a mesma angústia dos meus filhos que estão começando agora. É isso que eu quero passar para vocês. Essa angústia, essa dificuldade, esse medo, ele não é diferente do meu filho que está nos 16 anos e vai prestar vestibular daqui 2 anos. Quer dizer, o que ele vai ser quando crescer? Então, eu estou pensando, ter sido bem-sucedido em uma vez na vida, para mim está sendo pouco. Eu quero ver agora o que eu quero ser quando eu crescer. Tá certo? Agora, lógico que cada um tem uma característica, mas o que nós não podemos é perder essa coisa. O olho tem que brilhar.
O olho tem que brilhar. E o olho tem que brilhar com a sua imagem. Não adianta só olhar, brilhar o olho, olhando o neto. Tem que a sua imagem. Quer dizer, isso é autoestima. O olho brilhar olhando a sua imagem. E dizer o seguinte, que Serjão que eu construí. Ou então, não foi o melhor Sérgio que eu construí. Eu entendo por que eu não construí o melhor Sérgio, mas eu não acabei. Eu estou continuando. Entendeu? E se não é aqui, vai ser lá. Ontem mesmo me aconteceu isso. Eu tive que ir à sessão de pessoal de onde eu trabalho para dar entrada na contagem da minha aposentadoria. Tá. Quando eu aproximei da porta, eu tive a sensação que eu estava à beira da morte, porque eu botei meio rosto. Não sabia se olhava para a pessoa que me atendia ou se chorava. Por quê? A minha sensação é que eu estava dando o último passo da minha vida. Eu estava aposentando, eu não ia prestar mais para nada, eu não significava nada, e eu só ia cuidar, apesar de não ter netos, mas futuramente de netos ou família. Enfim, retornei ao meu setor, e a minha chefe me perguntou, por que os olhos tão vermelhos? Eu chorei muito, mas por quê? Também não falei com ela por quê. Tá, continuei o meu trabalho, minha filha me convidou e eu vi a reunião. Então, essa reunião foi muito importante para mim, porque a partir de agora, eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu posso dar minha continuidade de vida, assim, apesar de eu gostar muito do meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas agora eu tenho certeza que, no momento certo da minha aposentadoria, o que eu contribuí no meu órgão de setor foi muito importante, tanto para mim, como com as pessoas que eu cuidei. E que eu tenho que levar a minha vida de uma forma diferente, esquecer o passado, saber que eu contribuí da melhor maneira possível e que eu posso viver minha vida aqui fora muito bem. E que essa aposentadoria não é que está me levando para o fundo do poço ou que eu estou morrendo. Sim, que eu já colaborei o suficiente e que eu tenho que continuar a minha vida maravilhosamente bem. Então, eu só tenho a te agradecer por eu estar aqui e ouvir tudo que você mencionou e que, com certeza, eu vou colocar em prática. Muito bem, eu acho que é essa que é... Bem, eu acho que essa proposta mesmo, né, é uma coisa interessante. Tem até um estudo das abelhas, que eu não contei aqui para vocês, que é interessante, né, que, como mostra assim, a necessidade de produção do ser humano. Né? Então, você sabe que as abelhas, quando ficam velhas, elas voltam para dentro da colmeia e começam a ajudar as abelhas nenês. É esse o comportamento de uma abelha. Então, aquela abelha que pica a gente na rua aí, é tudo nova. As velhas estão lá dentro, tá certo? Aí os psicólogos da Universidade de Stanford fizeram o seguinte, criaram um ambiente de abelhas, 2 ambientes diferentes. Só que neste aqui, eles tiraram as abelhas novas. Tá certo? Tiraram. As abelhas velhas, quando voltavam para aquele ambiente onde ela não tinha as novas, elas não faziam que nem a gente, vai para o sofá, né? Elas vão voltar a fazer a mesma coisa. E elas voltavam a ser mais ativas. E aí viram que essas abelhas que tinham mais atividade tinham uma história de vida melhor do que aquela lá, o tempo de vida, mostrando como a gente pode fazer. Agora, que desafio é esse de reescrever uma nova história? Tá certo? Que é muito bonito mesmo isso que você colocou. E se você pensar, até para a instituição, como é bom a instituição estar oxigenada, com entrada e com saídas. Quando a gente faz muita coisa, muito tempo a mesma coisa, a gente tem uma falsa ideia de... a gente fica mais rígido. Né? Você sabe que eu também fiz uma reflexão recentemente, eu sou professor universitário há 22 anos. Né? E vai chegar um momento que eu vou ter que sair daquele meu setor e tal. E eu fico pensando, estava na hora de chegar alguém com uma outra olhar. Eu não estou falando alguém mais novo, pode ser alguém mais velho, mas alguém. Tá certo? Então, por quê? Porque eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que o que a gente tem na nossa vida é essa essência. O eu médico, o eu professor, é um detalhe, como você teve uma história na sua atividade profissional. E o objetivo de hoje foi mostrar o seguinte, que a ciência, estudando o envelhecimento, ela diz o seguinte, nós temos potencial enorme para continuar, desde que reconheçamos os limites. Quer dizer, a carcaça piora, e o miolo melhora. Pensa nisso. Investa mais no miolo
reconhecendo uma carcaça que não esteja tão bem. Né? Você já ouviu falar no termo adocentilização dos adultos, dos idosos? A infantilização dos idosos. Mais ou menos a mesma. Eu também eu acho assim, ó. Na verdade, eu uso muito o termo infantilização dos idosos, quer dizer, as pessoas, sabe, grupo de terceira idade, né, fica fazendo brincadeirinha com o idoso, que não sei, mas eu acho isso errado. O que eu penso, quando eu comparo o idoso com o adolescente, eu comparo assim, o adolescente é aquele indivíduo que está numa fase de iniciar uma nova vida, tá certo? E eu gosto dessa comparação nessa perspectiva, que é uma fase de iniciar uma nova vida. De repente, até fazendo um novo curso, um desafio, tá certo? Agora, com a grande diferença, a maturidade do idoso e do adolescente, né? Eu tenho um filho de 16 anos, gente, que ele me contou outro dia que ele saiu e foi numa festinha lá e beijou 7. Alguém que beija 7, beija alguém? Então, você veja, ele tacou a boca em 7. Não é verdade? Então, assim, o tempo vai mostrar para ele que beijar é outra coisa. O tempo vai mostrar para ele que, meu Deus do céu, como é diferente, não é verdade? Então, eu acho que se a gente tem as mesmas oportunidades de uma nova vida do adolescente, não tendo a mesma imaturidade. Tá bem? Não sei exatamente qual que era o contexto da adolescencialização do idoso. Mas, vamos dar para a senhora antes, depois para o senhor, pode ser? Querendo ser gentil com ela. Muito obrigada, cavalheiros. Eu vou fazer uma colocação inversa em relação à parte da palestra. E vou citar o meu próprio caso. Quando eu me aposentei do Banco Central, eu já havia criado uma condição fora do banco completamente diferente das atividades exercidas aqui, atividades burocráticas. Eu voltei às minhas origens, fui cuidar de atividades na zona rural e me associei ao sindicato rural, fui fazer cursos na área rural e eu ainda não havia me aposentado quando eu comecei essas atividades. E eu me envolvi de forma tal com isso que, de imediato, o processo de adaptação praticamente não houve. Né? Eu já estava... fiz a transição com muita facilidade. Depois disso, eu me envolvi com literatura. E hoje eu estou passando por uma espécie de estresse que eu até gostaria de colocar para a sua reflexão, como médico e como palestrante, como professor. Eu estou num processo de estresse invertido, porque eu tenho uma atividade, eu tenho duas atividades, que é essa ligada à agricultura e outra à literatura, e que me traz uma série de envolvimentos, tanto pessoais e sociais, que não me sobra tempo para mais nada. Então, eu vivo estressada. Pensa o que é você sair de um trabalho organizado, uma atividade organizada, né, com horário, com tarefas definidas, e passar para uma situação como essa. Então, eu tenho até falhado com as pessoas, né, com os amigos, excesso de amigos, né, excesso de atividades sociais, excesso de compromissos sociais, excesso de atividades particulares, enfim, tudo isso porque eu caí no extremo oposto, né, que as pessoas, da solidão. Eu acho que isso é um problema de gestão, né? Problema de gestão, né? Problema de gestão. Você vai gerir as suas prioridades. Agora, o envelhecimento, ele traz benefício nessa gestão, porque ele pode ter mais clareza nas prioridades,
né? Muitas vezes, quando a gente abraça muitas coisas ao mesmo tempo, se representa uma dificuldade de perder, né? Pode ser uma dificuldade de perder isso, né? Então, eu acho que isso é uma questão de autogestão. Eu diria que é um problema bom esse seu, tá certo? É um problema bom. Eu acho que se a gente tivesse todo mundo... O que tem que fazer é o seguinte, na velhice, gente, a gente tem que ter problemas igual todo mundo tem. Às vezes tem que se apaixonar, ficar na fossa, tem que errar, tem que recomeçar. Quer dizer, a vida continua. A velhice não é ficar sentado na sombra para ver até que hora vai acabar. Tá certo? Então, inclusive, esse problema. Eu tenho mais ou menos o mesmo problema que você tem. Tá certo? Eu preciso fazer uma autogestão para renunciar a coisas, né? E isso é importante na vida. O senhor queria falar? Sim, quero falar. Nós falamos aqui de uma série de fatos. Eu hoje sou casado há 54 anos, me aposentei aos 47, cheio de ideias e continuo cheio de ideias, mas virei um homem volúvel pelo seguinte: respeito às atitudes da minha esposa, ela quer uma coisa, eu quero outra, e vivo diariamente administrando esse fato. Nem sempre eu concluo determinados compromissos, porque tenho que dar assistência a quem me ajudou há 54 anos. Vejo hoje uma sociedade que não se leva mais um casamento nesse meu jeito e com a maioria de colegas. E sei o quanto essa sociedade nos faz crescer, marido e mulher. O amor aumenta, como foi falado por aí. Não aquele amor dos 20 anos, como eu me casei, mas um outro tipo de amor mais consolidado. E venho diariamente sendo solicitado para as várias atividades. Às vezes recuo umas, administro o tempo, como a colega falou, gestão, sempre botando em primeiro lugar a minha companheira de 54 anos. Vejo hoje uma sociedade que não leva muito a sério essa união, beija 9 vezes numa noite. Não sei onde nós iremos chegar e gostaria de obter a sua opinião a respeito disso. Eu acho que você, então, assim, esse seu depoimento ele vai de encontro às pesquisas, que mostram que o casamento, a instituição de conjugalidade, ele é fundamental para a vida, tá certo? E aí foi testado vários tipos de conjugalidade, né? Porque muitas vezes a pessoa fica viúva e tem um outro relacionamento. Quer dizer, o importante é você ter apoio, né? E aí é o seguinte, o casamento ele é importante mesmo com esses conflitos, né? Eu já atendi filhos querendo propor separar os pais porque eles brigam demais. Eu disse, isso é um caos equilibrado. Então, assim, os conflitos eles são necessários, tá certo? E você veja, como nós falamos de gestão aqui para ela, eu vou falar de gestão para você. Você teve a sensibilidade, no seu processo de gestão, definir a sua priorização, que eu concordo. Eu acho que é essa a priorização mesmo sua, tá certo? Agora, na vida a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? Agora, uma outra coisa que eu vejo no dia a dia, as pessoas desistindo de dar qualidade à sua vida conjugal. Não vamos desistir, não, gente. Sempre é possível a gente conseguir dar qualidade à vida conjugal. E o senhor é um exemplo disso, também. Então, eu acho que... Agora, não recuse tantos convites. Entenda que o casamento é importante, mas as amizades são importantes, né? Oxigenar a cabeça é importante. Quer dizer, então, vivencie outras coisas também, que eu acho que é um desafio. Nunca é tarde para a gente ser ousado. Tá certo? Esse é o projeto da ousadia. Certo, isso. Pois não. Então vamos combinar, gente? Bem rapidinho. Bem rapidinho. Eu falei aquele negócio, né, da solidão de você mesmo e tal, faltou complementar só um pedacinho.
Você disse, o ser humano o homem é um ser gregário, então ele precisa pertencer a alguma coisa. Então, durante a vida toda profissional de uma pessoa, se você falta ao trabalho, alguém vai te ligar. O que houve? Você fez falta. De repente você percebe que se você ficar em casa de pijama... Acabou. Alô? Se você ficar em casa de pijama 3 dias, ninguém vai te ligar. Você não fez falta para lugar nenhum. Exatamente. Isso é uma outra coisa que é uma porrada forte de você conviver com isso. Eu ir ou não ir, ficar ou não faz diferença para o mundo. Você não está fazendo diferença. Não está fazendo diferença nenhuma. E a vida toda você faltou. Cara, tem uma reunião amanhã, cadê aquele projeto, cadê aquele troço? Entendeu? Isso também é outra Você tem que fazer a diferença para administrar. Gente, então foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu estou torcendo para que vocês consigam ter um projeto de vida muito bom. Tchau, tchau.